Em 1929, no sertão seco entre Pernambuco e Alagoas, surgia um padre de hábitos estranhos e voz firme. Chamava-se Padre Cícero Ernesto da Trindade, um homem que dizia conversar com almas penadas e que realizava exorcismos longe dos olhos da igreja oficial. Ele não estava em missão de catequese. Diziam que o verdadeiro motivo da sua viagem era espiritual e pessoal. O povoado de Boqueirão do Seco estava em alerta. O nome de Lampião, o rei do cangaço, era sussurrado como um demônio real que andava a cavalo. Muitos afirmavam que ele tinha pacto com o diabo, que seus olhos brilhavam no escuro e que suas balas nunca erravam. Mas poucos sabiam que o próprio Lampião começou a ter sonhos estranhos naquela época. Sonhos com vultos, crianças chorando e um velho homem vestido de batina. Lampião, homem de coragem e sangue frio, começou a perder o sono. Sabia que seus inimigos eram de carne e osso, volantes, coronéis, traidores, mas aquilo era diferente. Um dos cangaceiros, Mariano, jurava ter visto Lampião levantar no meio da noite, olhos arregalados, gritando nomes que ninguém conhecia. Ezequiel, por que me chama? Maria Bonita tentava acalmá-lo, mas ele não queria falar. Até que numa madrugada, Lampião reuniu os homens e disse: Vamos para Boqueirão, quero ver um padre. Um padre? Perguntou Corisco, surpreso. Desde quando tu confia em padre, capitão? Esse não é qualquer padre. Ele sonhou comigo antes de eu sonhar com ele. Lampião chegou ao povoado com um grupo reduzido. Deixou metade do bando fora da cidade. Chegou em silêncio, como um vulto. O povo escondeu-se, mas Padre Ernesto já o esperava. Quando Lampião entrou na igreja, o padre estava ajoelhado, de costas. Tu sabe quem sou eu? Perguntou Lampião. Sei, mas tu sabe quem eu sou? O silêncio caiu como uma pedra. Dizem que tu tira demônio de gente, padre. E tu, Lampião, já tirou demônio de ti mesmo? O que aconteceu dentro daquela igreja por quase 2 horas foi testemunhado apenas por um menino coroinha, Benedito, que hoje seria um velho de mais de 100 anos. Ele contava em voz baixa. Vi Lampião ajoelhar. Vi o padre fazer sinais com vela e cruz. Vi o chão da igreja tremer. Ouvi vozes que não vinham da boca de ninguém. Ele chorava, se contorcia e gritava nomes. Parecia criança. Ao fim, Lampião saiu calado. Disse aos cangaceiros: Ninguém fala disso. Nunca. Dias depois, Padre Ernesto sumiu. Dizem que foi morto. Outros juram que ele desapareceu no mato, para nunca mais voltar. A igreja foi queimada misteriosamente. O menino Benedito fugiu para o sul. Maria Bonita começou a usar um escapulário que antes zombava. Mas algo mudou em Lampião. Nunca mais matou o padre, nem permitiu que se saqueasse a igreja. Alguns dos seus homens mais violentos foram deixados para trás, dispensados. Outros afirmam que ele começou a orar antes das emboscadas. 100 anos depois, em 2025, pesquisadores encontraram ruínas da antiga igreja de Boqueirão do Seco. Um diário queimado parcialmente estava entre os escombros. Nele, trechos escritos por um padre falavam de um espírito com sede de vingança e um rei sem paz que precisa ser libertado por confissão. A página final dizia: Virgulino não é só um homem, é uma prisão de almas. Boqueirão do Seco desapareceu do mapa oficial após a década de 40, mas o cemitério da região, meio escondido entre mandacarus e pedras secas, permaneceu. Ali, entre lápides tortas e nomes apagados, havia uma cruz sem nome, com as iniciais E-D-T gravadas à faca. Moradores de vilas próximas evitavam passar por ali ao entardecer. Uns diziam ouvir preces, outros relatavam que viam vultos usando o gibão de couro e chapéu de aba larga, olhando de longe. A cruz misteriosa era constantemente revirada por animais, mas sempre voltava ao lugar como se mãos invisíveis a consertassem.
Um pesquisador chamado Felipe Moura, que investigava o cangaço, decidiu visitar o local em 2024, movido pela lenda do padre exorcista de Lampião. Ao cavar perto da cruz, encontrou fragmentos de uma batina e o medalhão de São Miguel Arcanjo, o santo que expulsa demônios. Mas o mais perturbador foi o que achou enrolado numa manta antiga, uma carta, endereçada a ninguém menos que Virgulino Ferreira da Silva. A letra era a mesma do diário encontrado na igreja. A carta dizia: Capitão, o que está em ti não foi plantado por tua vontade, mas é teu o fardo de desfazer o que tua ira alimentou. Antes da tua última bala, precisas olhar para dentro, pois o sertão não esquece, o sertão cobra. Havia algo que muitos cangaceiros sabiam, mas poucos ousavam contar. Lampião tinha uma cicatriz em forma de serpente nas costas. Não era de bala, nem de faca. Era uma marca antiga, adquirida quando criança, depois de uma febre que quase o matou. Dizem que uma velha curandeira de Serra Talhada o curou com um banho de folhas, mas ao fazê-lo, viu a marca e disse: Esse menino carrega um encosto de outro tempo. Virgulino nunca entendeu. Mas depois do encontro com o padre, a marca começou a coçar, a doer. Em certas noites, ardia como brasa. Certa vez, ele pediu a Maria Bonita que olhasse. Parece uma cobra viva, ela sussurrou assustada. Tá maior do que antes. Ele nunca mais deixou ninguém ver, mas passou a carregar um crucifixo escondido dentro da camisa. Nos anos seguintes ao encontro com Padre Ernesto, Lampião começou a ter atitudes inesperadas. Em vez de saquear vilas, ele pedia apenas comida e informação. Passava dias inteiros sozinho, escrevendo em cadernos que ninguém lia. Às vezes, deixava cartas para padres escondidas em altares, com palavras estranhas, como se buscasse redenção sem confessar de fato. Corisco, seu braço direito, achava que Lampião estava enfraquecendo. O capitão virou beato? Zombava. Cangaceiro que reza morre com a boca cheia de formiga. Mas o olhar de Lampião era de pedra. Eu não fujo de volante, Corisco. Eu fujo de mim. Em 1938, pouco antes de sua morte em Angico, Lampião teria enviado uma última carta a um padre do sul, pedindo um encontro urgente. A carta dizia: Estou cansado. O peso me derruba mais do que as emboscadas. O que carreguei não é só minha história, é maldição. Preciso saber se ainda há salvação para um homem como eu. A carta nunca foi entregue. Foi encontrada anos depois, em meio aos pertences de um padre morto em uma emboscada por engano, possivelmente enviada tarde demais. Em Angico, antes do massacre que acabou com sua vida, Lampião foi visto ajoelhado, sozinho, olhando para o céu. Um dos cangaceiros mais jovens, Chico Peba, ouviu ele sussurrar: Que venha o fogo, se for o fim, que leve também o que nunca foi meu. Minutos depois, o tiroteio começou. Anos após sua morte, houve quem dissesse que o espírito de Lampião não descansava, que ele aparecia em sonhos de sertanejos dizendo: Meu tempo não acabou, ainda tenho contas a acertar. Algumas pessoas relatavam visões nas noites de lua cheia, uma figura montada num cavalo preto cruzando os caminhos de terra com olhos acesos como brasa. Outros, em transe, juravam ter ouvido sua voz dentro de igrejas abandonadas. Um padre do interior da Bahia chegou a declarar em 1964: Lampião não morreu, o homem sim, mas o fardo, esse ainda cavalga. Em 2023, a história voltou à tona após um documentário independente chamado Cangaceiro das Almas, que entrevistou descendentes de Maria Bonita e de ex-volantes. Uma dessas pessoas, uma neta de um cangaceiro chamado Mariano, revelou que o capitão deixou um relicário com páginas escritas à mão enterrado próximo a um rio seco. O relicário foi encontrado. Dentro estavam orações misturadas com frases de desespero. Padre Ernesto, não me esqueça. O que você arrancou de mim voltou no grito de cada bala. Mas ainda escuto o que você disse. O sertão é espelho da alma. O mal que nasce nele só morre com confissão. Hoje,
A história do exorcismo de Lampião é contada como lenda por muitos, mas algo permanece. Um mistério não explicado, uma transformação que jamais foi totalmente compreendida. Seria possível que o homem mais temido do sertão tenha buscado, em seus últimos dias, algo além de fuga e luta? Teria Virgulino encontrado, no fim, o que nenhum inimigo conseguiu dar a ele? Paz? Ou seria ele mesmo o guardião de uma maldição antiga, que ainda vive entre os espinhos do sertão? Quando o vento sopra forte entre os mandacarus e os galhos secos dançam ao som do nada, alguns dizem que ainda se ouve uma voz rouca, distante. Padre, me confessa, antes que seja tarde de novo. Na última noite, antes da emboscada de Angico, o céu do sertão estava sem nuvens, mas o ar era pesado, como se algo invisível se movesse por entre os galhos secos. Lampião olhava para o fogo da fogueira, quieto, sem dizer palavra. Maria Bonita se aproximou. "Tá tudo bem, Virgulino?" Ele apenas balançou a cabeça. Depois de um longo silêncio, tirou de dentro da camisa o crucifixo que começou a usar após o encontro com o padre. O ferro estava negro, como se tivesse sido queimado. A corrente estava quente demais para o toque. Ele jogou no chão, respirando com dificuldade. "Ele voltou, Maria. Ele não foi embora." Na madrugada, ninguém dormiu. O vento assoviava feito lamento de alma penada. Alguns homens juravam ouvir uma voz repetindo o nome de Lampião em sussurros entre as árvores. Quando amanheceu, era o dia da morte do bando. Mas o que poucos sabem é que o capitão já sabia e aceitou. Uma semana antes da morte do cangaceiro, o padre Ernesto foi visto, pela última vez, por um velho mateiro nas redondezas de Piranhas. Estava fraco, usando a mesma batina suja que usava em 1929. Caminhava lentamente com um rosário nas mãos. Disse ao mateiro: "Está perto. Ele vai partir, mas se não confessar com a alma limpa, não descansará." "Ele quem, padre?" O velho apenas apontou para o leste. "O rei do sertão. Ele é mais do que pensa. Ele é a herança de uma dor antiga." Na semana seguinte, o corpo do padre foi encontrado próximo ao rio São Francisco, deitado como quem dormia, com um crucifixo cravado no peito. No cortejo dos cabeças do cangaço, as autoridades levavam os corpos de Lampião, Maria Bonita e outros em exposição para o povo ver. Mas um sargento que participou da operação jurou que, por um instante, enquanto limpava o rosto de Virgulino, viu um de seus olhos abrir levemente. Estava morto sim, mas o olho brilhava, como se ainda tivesse alguém ali, olhando por dentro. Relatos desse tipo foram considerados alucinação, trauma ou invenção. Mas o mesmo sargento nunca mais voltou ao sertão. Morreu anos depois, murmurando em delírio: "O olho do rei, o olho viu o inferno." Em 1974, um historiador chamado Joaquim Ascioli publicou um folheto de cordel proibido em algumas cidades. Chamava-se O Mapa do Pecado do Rei Cego. Nele relatava que existiam 7 lugares no Nordeste, onde o espírito de Lampião ainda fazia morada. Cada lugar guardava um pecado não resolvido: ódio, traição, medo, vingança, amor, fé e silêncio. A cada lugar, dizia o autor, um acontecimento inexplicável havia sido registrado: surtos coletivos, aparecimento de serpentes em igrejas, mortes sem explicação. O mapa foi queimado em praça pública por ordem de um prefeito supersticioso, mas uma cópia foi escondida dentro da capela restaurada de Boqueirão do Seco. E dizem que à meia-noite do dia 28 de julho, data da morte de Lampião, um fogo sem origem visível aparece no altar. Em 2020, uma professora de história em Arapiraca, chamada Renata, iniciou um projeto com seus alunos para estudar as lendas não contadas do cangaço. Ela cruzou dezenas de relatos orais, folhetos antigos e cartas e chegou a uma conclusão.
Havia uma narrativa oculta, não de um bandido, mas de um homem que passou a vida sendo cavalo de uma entidade ancestral, algo entre lenda e possessão. Renata foi até as ruínas de Boqueirão, cavou sobre o altar da igreja abandonada e encontrou um pedaço de madeira com uma frase entalhada: "O sertão tem voz, mas só escuta quem anda com a alma descalça." Renata ficou em silêncio por dias depois da descoberta. Quando voltou a lecionar, passou a encerrar suas aulas com uma frase enigmática: "Nem todo espírito de vingança quer justiça. Às vezes, ele só quer ser ouvido." Em 2025, no centenário do início do cangaço de Lampião, estudiosos e religiosos de todo o Nordeste se reuniram em Juazeiro do Norte para um evento que pretendia, simbolicamente, libertar a alma do capitão. Havia padres, pastores, umbandistas, espíritas e até descendentes dos cangaceiros. À meia-noite, fizeram uma vigília em silêncio. Acenderam 13 velas, uma para cada cabeça levada em 1938. Quando a última vela foi acesa, um dos filhos de ex-volante caiu no chão, em transe, e gritou: "Ainda não acabou! Ele ainda quer falar! Ele ainda carrega!" As velas se apagaram sozinhas. A cerimônia foi encerrada às pressas. Entre os papéis preservados por Benedito, o antigo coroinha que testemunhou o exorcismo, havia um manuscrito quase ilegível. Era uma carta inacabada, talvez escrita pelo próprio Lampião. Ela dizia: "Eu matei com as mãos, mas morri com o coração. A cada gota de sangue ouvi um sussurro. Mas ninguém me ensinou a calar as vozes de dentro. Padre, ainda carrego. Se o céu for para mim, que seja com silêncio. Se o inferno me chamar, diga que já estive lá." O documento está hoje guardado sob sigilo, em um arquivo religioso no Recife, longe dos olhos do público. Nas noites de lua cheia, entre as veredas do sertão, ainda se conta, em rodas de fogo e café, que o espírito do capitão vaga, não como assombração, mas como memória viva. Uma dor coletiva que mistura fé, medo e arrependimento. Alguns acreditam que Lampião ainda busca o padre. Outros dizem que ele se tornou um guardião de almas errantes. Mas todos concordam em uma coisa: no sertão, onde há silêncio demais, pode ser que seja ele escutando. O sertão está mais quieto do que o normal esta noite. O vento não assovia. Os galhos não estalam. A fogueira estala com cautela, como se não quisesse interromper a escuridão. E nesse silêncio antigo, onde já correram sangue e orações, há algo que permanece, algo que nunca se foi. O povo diz que quando um homem morre com perguntas, sua alma fica pendurada entre dois mundos. E Lampião? Lampião partiu com mais dúvidas do que respostas. Foi demônio ou vítima? Herói ou maldição? Espírito ou história? Talvez nunca saibamos, mas uma coisa certa: enquanto houver gente contando, ele ainda vive. Vive na poeira das estradas cercas, no som da sanfona solitária, na reza baixa de quem teme o que não entende, e, principalmente, vive em cada palavra que a gente carrega adiante. Então, se essa história tocou você, se alguma parte dessa lenda ficou ressoando aí dentro, não deixe ela morrer aqui. Curta esse vídeo, comente. Você acha que o espírito de Lampião ainda vaga? Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história do jeito que ninguém contou. E ative o sininho, porque o sertão tem muitos segredos. E esse foi só o primeiro que a gente resolveu contar. Nos vemos na próxima lenda. E lembre-se, onde o silêncio é mais forte, é lá que as vozes antigas ainda sussurram.